Qual que vai para as comissões? É esse aqui, né? Pode chamar. Tá, vocês me dizem então. Só vai passar. Não quer passar direto? Põe aqui, na hora que terminar. Tá bom. Tudo bem? Boa noite, senhores vereadores, público presente, obrigado pela presença de todos vocês e aqueles que nos acompanham pela internet. Solicito do senhor segundo secretário a chamada dos vereadores, para a chamada dos vereadores. Alceu Antônio Mazieiro, presente. Douglas Pedroso. Presente. Edson Rinaldo Espírito. Presente. Fausto Henrique Matar. Presente. José Eduardo Trevisan. Presente. José Luiz Sangalete. Presente. Mara Silvia Valdo. Presente. Rogério Antônio Ferreira. Presente. Rogério Augusto Barbosa do Amaral. Presente. Havendo número legal, inclusive para deliberações, declaro aberta a 12ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 16ª legislatura. Expediente. Solicito do primeiro secretário que faça a leitura das matérias que compõem nosso expediente. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra. Não sei se os colegas têm conhecimento, mas a senhora, eu sei que tem, evidente. A sessão está sendo transmitida pela internet, é isso? Sim. Tá. Eu protocolei nessa casa e vou ler aqui na íntegra, porque evidentemente que vou lê-lo porque quero que fique em ata, constando o teor desse meu ofício. 2 Coros, 12 de agosto de 2016. Prezada senhora, sirvo-me do presente para, na condição de vereador desse legislativo e também como candidato ao mesmo cargo na próxima eleição municipal, sugerir à Vossa Excelência que, em respeito à legislação eleitoral vigente e também ao princípio da isonomia, suspenda a transmissão pela internet das sessões dessa Câmara Municipal, bem como as notícias em texto, vídeo ou fotos de vereadores e ainda relatórios de proposituras ou qualquer outra matéria que envolva a atual legislatura e seus edis. Renovando-lhe o protesto de perfeita estima e distinta consideração, subscrevam atenciosamente José Luiz Sangalete. A ilustríssima senhora Mara Silvia Valdo, digníssimo presidente da Câmara Municipal de 2 Coros. Pela ordem, senhor presidente. Ele está usando a palavra ainda, por favor. Então me desculpe, eu achei que o senhor tinha terminado, perdão. Esclarecer a todos que nos acompanham, o teor é bem claro da minha sugestão a Vossa Excelência, porque eu tive vendo em vários municípios decisão da Justiça Eleitoral determinando a suspensão. Por quê?
em desrespeito ao princípio em respeito, melhor dizendo, ao princípio da isonomia, a Justiça Eleitoral entende que os vereadores que estão, né, no exercício do cargo, ao terem as sessões transmitidas via internet, estariam tendo desigualdade com os demais concorrentes ao pleito de vereadores na próxima eleição. Estudei o caso, vi várias e várias decisões, inclusive, se a memória não me trai, não tenho bem certeza, mas na Câmara Municipal de Botucatu, o presidente de ofício já mandou suspender, porque também entendia que devia respeitar a legislação eleitoral e também em face do princípio da isonomia. Então, eu tomei por cautela, me dirigi a Vossa Excelência através desse ofício, por precaução, né? Que eu não quero amanhã ser pego de surpresa por alguma medida de algum candidato ou até do Ministério Público Eleitoral. Por isso que eu fiz isso. No entanto, né, como bem li, claramente é uma sugestão. É evidente que Vossa Excelência, como preside essa casa, tem todo o dever, o direito de decidir como lhe convém, né? A mim me parece que seria prudente. Por isso que eu fiz essa sugestão. No entanto, a minha parte eu fiz, não é? A minha parte eu fiz. Eu, evidentemente, vou encaminhar isso ao Ministério Público, porque amanhã eu não quero também ser pego de surpresa por alguma medida do Ministério Público Eleitoral. Então, já estou adiantando que eu vou encaminhar ao Ministério Público essa minha sugestão, para que ele, se ele entender, o Ministério Público, ser caso, né, que tome as medidas que ele entender cabíveis. Então, como o senhor me conhece muito bem, não é? Eu não faço nada às escondidas, nada pelas costas, eu estou sendo claro, fiz a sugestão e estou sendo claro agora na minha posição e na minha tomada de medidas. Então, respeito a opinião de Vossa Excelência, respeito a opinião dos demais colegas, evidente que ninguém é obrigado a concordar com o meu ponto de vista, mas o meu ponto de vista é esse. E para me resguardar, eu fiz isso e vou encaminhar ao Ministério Público. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra. Bem, mais uma vez eu gostaria de pedir desculpa ao nobre vereador, que eu achei que ele tinha terminado a palavra dele. Eu tenho um ponto de discórdia da seguinte forma. Eu acredito que o trabalho da Câmara deve continuar e a transparência dos trabalhos da Câmara deve continuar ao vivo pela internet. Porque eu acredito que nesse período eleitoral, muitas informações são pertinentes e muitas informações a população precisa chegar à população a realidade e a verdade dos fatos. É evidente que se houver algum problema na ordem jurídica que atrapalhe nosso trabalho via internet, eu sou a favor dessa situação. Mas até lá, eu sou a favor do quê? Consulte o Ministério Público, consulte alguém fora da Câmara Municipal, para que tenha realmente, de fato, uma posição concreta. E até lá, eu acredito que a população que está em Dois Córregos, a gente sabe de tantas pessoas que nos assistem, nos acompanham o nosso trabalho, que não tirem a oportunidade delas desse fato. E acredito também que nós aqui, os 9 vereadores, não digo só por mim, ninguém vai fazer aqui eleição à parte, pedir voto ou coisa do tipo que possa poder sobressair os demais candidatos que a gente, no caso eu, respeito a todos os 96 candidatos. Era isso a minha mensagem. Pela ordem, senhora presidente. Com a palavra. Bom, quero dar os parabéns ao seu Zé Luiz Sangalete pela iniciativa, nesse cuidado, né, com a isonomia. Porém, eu tenho que destacar que o trabalho da Câmara Municipal ele é distinto de campanha. Nosso trabalho, enquanto vereadores, representando o Poder Legislativo, representando a voz da população, ele deve ser continuado, no meu entender, por se tratar do princípio da publicidade. Publicidade não é propaganda.
cadeira de vereador não é carro alegórico, tribuna não é palanque, e sim, se usarmos com respeito, com cuidado, os trabalhos da Câmara não vão ser usurpados ao chegar aos internautas. Então, nesse sentido, eu vejo que a nossa Câmara Municipal, né, ela tem sim pessoas candidatas à reeleição, né, mas ninguém está abusando do estar aqui na Câmara Municipal como uma forma de fazer propaganda. E sim, todo mundo, com muito respeito, está fazendo o trabalho muito bem feito de vereador. No entanto, eu concordo que esse ofício seja enviado para salvaguardar a todos nós. Então, parabéns, seu Zé Luiz, pela sua iniciativa, e decisão é decisão. Então, fica aqui o meu parecer. Eu acho que nós estamos usando a Câmara Municipal como deve ser usada, mas, no entanto, para uma cautela, um cuidado, sim, eu também concordo que esse documento seja passado à frente para que nós possamos fazer o nosso trabalho como vereador muito bem feito com aquele salvaguardo. Muito obrigado. Bom, quando eu recebi esse ofício, eu sentei com a assessoria jurídica da Câmara e ele me disse que não tinha nenhum impedimento de continuar a transmissão. Que, na verdade, que se tivesse alguma imposição de Ministério Público ou de Justiça Eleitoral, com certeza a gente teria recebido um ofício pedindo para que se suspendesse. Então, pedi até que a assessoria da Câmara entrasse em contato com algumas câmaras da região e nenhuma suspendeu. Eu também sou a favor do princípio da publicidade. Eu acho que o povo precisa saber os trabalhos que acontecem aqui na Câmara. Eu acho que aqui todos, os 9 vereadores, nós somos autoridades e somos pessoas eleitas pelo povo, e cada um aqui é responsável pelo que fala e pelo que faz. Cada um sabe as consequências do que fala e dos atos que acontecem aqui dentro. Então, eu acho que tem que ser transmitido, eu acho que o povo realmente precisa saber se foi implantado esse meio para as pessoas acompanharem a sessão da Câmara. Nosso trabalho continua até dezembro, e nós temos que segui-los e fazer da melhor forma possível, deixando sempre a população a par das coisas que acontecem aqui na Câmara. Como uma forma justa, eu acho que até pelo princípio da igualdade, na próxima sessão eu coloco esse pedido de ofício em votação. E aí nós, todos vereadores, votaremos se suspende ou se continua. Vamos dar continuidade ao nosso trabalho. Solicito do primeiro secretário que faça a leitura das matérias que compõem nosso expediente. Ofício número 69 de 2016-P. 2 Córregos, 4 de agosto de 2016. Senhora Presidente, com as homenagens devidas, estamos encaminhando para apreciação dessa Igreja Casa o projeto de lei que autoriza a abertura de crédito adicional. Ofício número 070 de 2016-P. 2 Córregos, 4 de agosto de 2016. Senhora Presidenta, anexo para apreciação dessa Igreja Casa, estamos enviando o projeto de lei que altera a redação do artigo 2º da Lei número 4.231, de 18 de julho de 2016, que altera a redação do artigo 23 da Lei 2.472, de 24 de agosto de 1999, revoga o artigo da Lei 1.145, de 9 de maio de 1980, e da outras providências. Ofício número 71 de 2016-P. 2 Córregos, 24 de agosto de 2016. Senhora Presidenta, anexo para apreciação dessa Igreja Casa, estamos enviando o projeto de lei que confere nova redação à Lei número 2.333, de 29 de outubro de 1997, que dispõe sobre criação do Conselho Municipal do Idoso e da outras providências. Ofício número 72 de 2016-P. 2 Córregos, 25 de agosto de 2016. Senhora Presidenta, com as homenagens devidas, estamos encaminhando para apreciação dessa Igreja Casa o projeto de lei que autoriza a abertura de crédito adicional. Ofício número 73 de 2016-P. 2 Córregos, 25 de agosto de 2016. Senhora Presidenta, com as homenagens devidas, estamos encaminhando para a apreciação dessa Igreja Casa o projeto de lei que autoriza a abertura de crédito adicional.
Todos esses projetos serão encaminhados às comissões. Para os projetos lidos, coloco em votação no regime de urgência assinado por todos os vereadores. Os vereadores que estiverem de acordo com o regime de urgência, permaneça como estão. Aprovado. Indicações. Dois Córregos, 23 de agosto de 2016. Ofício especial. Senhora Presidente e nobres vereadores, para apreciação encaminho a esta Casa de Leis o projeto de decreto legislativo número 4 de 2016, de minha autoria, que concede o título de cidadão dois-correguense ao senhor José Agostinho Salata, pelos relevantes serviços prestados à nossa coletividade. Sem mais, apresento meus protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, José Luiz Sangalete, vereador PMDB. Encaminhado às comissões. Indicações. Indicação 120 de 2016. Indico a mesa após ouvido do outro plenário e nos termos regimentais ao excelentíssimo senhor chefe do Poder Executivo para que determine aos setores competentes ver a possibilidade de ser feita lei autorizando castração de animais, abrigo e cemitério de animais na cidade de Dois Córregos. Justificativa. Esta propositura se justifica por ser notória a necessidade de adequações, pois o contingente de animais de rua tende sempre a aumentar e o poder público deve oferecer mecanismos para evitar o aumento de animais sem os devidos cuidados, bem como conscientizar e responsabilizar a sociedade a respeito dos animais. Sala das Sessões, Dr. Clínio Alves Lima, 19 de agosto de 2016. Os autores vereadores Douglas Pedroso, Rogério Augusto Barbosa do Amaral, Alceu Antônio Mazieiro e Mara Silvia Valdo. Indicação 121 de 2016. Indico a mesa após ouvido do plenário e nos termos regimentais ao excelentíssimo senhor chefe do Poder Executivo para que determine aos setores competentes ver as possibilidades de ser refeita a pintura de faixa de pedestre na Avenida Itu, no bairro Bela Vista 2, que se encontra gasta quase invisível. Sala das Sessões, Dr. Clínio Alves Lima, 24 de agosto de 2016. Autor vereador Douglas Pedroso. Indicação 122 de 2016. Indico a mesa, após ouvido do outro plenário e nos termos regimentais, ao excelentíssimo senhor chefe do Poder Executivo para que determine aos setores competentes ver as possibilidades de serem feitos os devidos reparos na pavimentação asfáltica na Avenida Itu, no bairro Bela Vista 2, que se encontra esburacada. Sala das Sessões, Dr. Clínio Alves Lima, 24 de agosto de 2016. Autor vereador Douglas Pedroso. Indicação 123 de 2016. Indico a mesa, após ouvido do outro plenário e nos termos regimentais, ao excelentíssimo senhor chefe do Poder Executivo para que determine aos setores competentes ver as possibilidades de serem feitos os devidos reparos no postinho de placa de pare na Avenida São Manuel, esquina com a Avenida Itu, para o fluxo do chão, pois está frouxo do chão com risco de cair. Autor vereador Douglas Pedroso. Indicação número 124 de 2016. Indico a mesa, após ouvido do outro plenário e nos termos regimentais, ao excelentíssimo senhor chefe do Poder Executivo, no sentido de determinar ao setor competente para que verifique a possibilidade de recapear ruas Modesto Carmesini, Antônio Bertelli, Capitão João Justiniano dos Santos. Sala das Sessões, Dr. Clínio Alves de Lima, 25 de agosto de 2016. Os autores vereadores José Eduardo Trevisan, Fausto Henrique Mata, Edson Rinaldo Espírito e Rogério Antônio Ferreira. Indicação 125 de 2016. Indico a mesa, após ouvido do outro plenário e nos termos regimentais, ao excelentíssimo senhor chefe do Poder Executivo, no sentido de determinar ao setor competente para que verifique a possibilidade de recapear bairros da Vila Rica 2, Santa Terezinha, Ruas Benedito Tomazin, Allan Kardec, Luiz Esteca, Arlindo Levorato, Atílio Meneghetti, João Francisco Pisato e 31 de março. Sala das Sessões, Dr. Clínio Alves de Lima, 25 de agosto de 2016. Os autores vereadores José Eduardo Trevisan, Fausto Henrique Matar, Edson Rinaldo Espírito
e Rogério Antônio Ferreira. Todas as indicações serão encaminhadas nos moldes de costume. Pela ordem, senhora presidente. Com a palavra. Só gostaria de fazer uma indicação verbal, senhora presidente, para que o prefeito construa, vamos dizer assim, uma lombada na Avenida Piracicaba, próximo à entrada e saída do empreendimento Coimbra. Devido ao movimento de entrada e saída desse bairro, junto mais as entradas e saídas de João Vioto, se torna perigoso quando os veículos vêm da rodovia entrando para a cidade. Eles vêm em alta velocidade e ali o pessoal está correndo sério risco de vida. Então eu gostaria de fazer essa indicação verbal para que o prefeito verifique as possibilidades de estar fazendo essa lombada para evitar algum dano a algum cidadão. Está registrado. Moção. Moção de congratulações, número 16 de 2016. Excelentíssima Senhora Presidenta, no uso da atribuição que lhes é conferida pelo regimento interno desta Casa, esses signatários apresentem a presente moção de congratulações ao Dr. Jesus de Oliveira Neto pelos excelentes serviços prestados à população no PAF das Vilas Unidas, moção essa endossada pela senhora Neuza Cruz, que foi atendida de maneira exemplar pelo referido profissional. Sala das Sessões, Dr. Clineu Alves de Lima, 24 de agosto de 2016. Os autores e vereadores: Maria Silva Valdo, Alceu Antônio Mazieiro, Douglas Pedroso e Rogério Augusto Barbosa do Amaral. Coloco em votação a presente moção. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovado. Eu gostaria só de justificar essa moção, que eu fui procurada pela dona Neuza, que esse médico atende no posto da Vilas Unidas. Eu estive lá, conversei com alguns funcionários, e realmente é um médico exemplar, é um médico humano, que coloca a mão nas pessoas, que faz aquele atendimento carinhoso, dando suporte, que a pessoa sai dali realizada. Então eu tive o prazer de poder fazer, junto com meus companheiros, essa moção que vai ser entregue, com certeza, através da dona Neuza, na mão desse médico. Obrigado a todos que votaram. Ofício número 26 de 2016. 2 Córregos, 24 de agosto de 2016. Senhora Presidenta, de ordem do senhor Prefeito Municipal e com as homenagens devidas a Vossa Excelência e demais vereadores dessa Igreja Casa de Leis, em atenção ao seu ofício número 34 de 2016, datado de 9 de agosto de 2016, requeremos, com base no inciso 14 do artigo 57 da Lei Orgânica Municipal, a prorrogação do prazo por mais 15 dias para concluir e prestar informações a esta Egregia Casa. Sem mais, atenciosamente, José Aparecido Voltolin, assessor jurídico do gabinete. O documento fica à disposição dos senhores nesta casa. Passamos à nossa ordem do dia. Informo os senhores vereadores que os pareceres das comissões permanentes aos projetos que se encontram na nossa ordem do dia são todos favoráveis. Coloco em votação englobadamente. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovado. Votação dos projetos. Ofício especial. Senhores vereadores nobres pares, para apreciação encaminho a esta Casa de Lei, projeto de lei do Legislativo número 5, de minha autoria, que confere nova denominação de Praça Francisco Sant'Orsola à existente no residencial Campo Belo, conforme anexo. Sem mais, na oportunidade, reitero-lhe protestos de alta estima e distinta consideração. Atenciosamente, Maria Silvia Balto. Para a votação desse projeto, 2/3 nominal. Peço do senhor segundo secretário a chamada dos vereadores. Alceu Antônio Mazieiro, sim. Douglas Pedroso. Sim. Edson Rinaldo Espírito. Sim. Fausto Henrique Mater. Sim. José Eduardo Trevisan. Sim. José Luiz Sangalete. Sim. Mara Silvia Valdo. Sim. Rogério Antônio Ferreira. Sim. Rogério Augusto Barbosa do Amaral. Sim. Aprovado em primeira votação. Em segunda votação, o mesmo projeto. Peço do senhor segundo secretário a chamada dos vereadores.
Alceu Antônio Mazieiro, sim. Douglas Pedroso. Sim. Edson Rinaldo Espírito. Sim. Fauzi Henrique Mater. Sim. José Eduardo Trevisan. Sim. José Luiz Sangalete. Sim. Mara Silvia Valdo. Sim. Rogério Antônio Ferreira. Sim. Rogério Augusto Barbosa do Amaral. Sim. O projeto está aprovado. Alceu Antônio Mazieiro, vereador PTB. 2 Córregos, 4 de agosto de 2016. Ofício especial. Senhores vereadores, nobres pares, para apreciação encaminho a esta casa o projeto de lei do Legislativo de número 7, de minha autoria, que confere denominação ao prolongamento da Rua Nova Europa, no Jardim Paulista, no lado esquerdo da Avenida Léo Guaraldo, no sentido cidade e bairro, que passa a denominar-se Rua Otávio Terciotti. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra. Eu gostaria de pedir para o senhor primeiro secretário que fizesse a leitura do currículo. Currículo vitae de Otávio Terciotti. Octávio Terciotti, natural de Araras, muito jovem, mudou-se para o nosso município. Aqui casou e formou uma família constituída por 10 filhos, sendo 5 homens e 5 mulheres, tornando-se um agricultor atuante que muito colaborou com o desenvolvimento e economia do município. Hoje, poderíamos ainda chamá-lo de microindustrial. Eis que, por volta dos anos 50 e 60, além da agricultura, instalou em sua propriedade uma olaria para a confecção de tijolos, sendo que muitas casas da cidade de vários sítios e fazendas do município foram construídas com os tijolos por ela fabricados. Otávio Terciotti constituiu uma família idônea, unida, muito religiosa, que ainda hoje faz parte das equipes de casais e sempre colaboram e auxiliaram nossa igreja em suas festas e leilões. Foi sogro do ex-prefeito João Mazieiro e avô do atual vereador Alceu Mazieiro. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra. Otávio Terciotti, como diz aqui no currículo, foi pai de 10 filhos, de 5 mulheres e 10 homens. Temos aqui presente um dos filhos, o meu tio Darcy Terciotti. E pai da minha prima Iraci, que está aqui presente, junto com seu marido Ivan. Esse projeto, gostaria que essa homenagem tivesse partido de mim, mas tenho que ser justo. Quem fez esse pedido para mim foi a minha prima Iraci, e atendendo o pedido dela, hoje estamos dando o nome a essa rua de meu avô Otávio Terciotti, e que é bem merecido pelo homem que ele foi e pelo que ele representou na nossa cidade e para a nossa família. Me lembro, passei minha infância no sítio dele. Todos os domingos a gente se reunia e é um exemplo que serve hoje para todas as famílias e que deveria continuar a ser assim. As famílias se reunirem verdadeiramente como famílias, porque a cada tempo que se vê, a família se afastando a todo instante. Então, essa homenagem muito justa ao senhor Otávio Terciotti, meu avô. E eu gostaria de contar com o voto de todos os companheiros aqui e, desde já, deixo o meu agradecimento. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra. Eu também, primeiramente, eu gostaria de dar os parabéns ao nobre vereador Tião pela propositura. Eu vejo que conheço a família também, em nome da família aqui presente, a Iraci, o seu Darcy, a família Terciotti, em nosso município, uma família trabalhadora, uma família idônea, o qual convivi na minha infância com a família, boa parte, que eu morava ali na Barra Funda. Tive o prazer e a satisfação de poder compartilhar o serviço com a Iraci. Né, Iraci? Então, eu gostaria de deixar aqui o meu apreço a toda a família Terciotti e parabéns, Tião, pela iniciativa
e parabéns ao seu avô, que conheci e, de fato, merece essa honraria da Câmara Municipal. Alguém mais gostaria de usar a palavra? Sim, senhora presidente. Com a palavra. Bom, eu só quero aproveitar e parabenizar toda a família Terciotti, em nome da Iraci, uma pessoa que eu conheço bem já, né, desde moleque eu conheço a Iraci, e tenho certeza que ela é o espelho de uma família brilhante, né, maravilhosa, uma família do escorriguense, de alma e sangue. Então, só cumprimentá-los e dar os parabéns a toda a família. Eu gostaria de dar os parabéns também. Quem não conhece a Iraci, quem não soube do trabalho que ela fez nessa assistência social da prefeitura, que foi um brilhante trabalho, que é difícil hoje de encontrar uma pessoa que te substitua naquele lugar. Você pode ter certeza disso. Eu faz 20 anos que eu entrei nessa vida pública e eu não vi uma pessoa na altura do trabalho que você fez lá dentro. Então eu só tenho que te parabenizar o senhor Darcy, uma família também que eu tive a oportunidade de viver dentro dela, onde aprendi a comer canjica com amendoim. Eu tenho o prazer de falar isso daí e quero parabenizar vocês e ao Tião também por esse projeto de lei, que tenho certeza que vocês são muito merecedores disso daí, até pela família tradicional que vocês são aqui em Dois Córregos. Em primeira discussão e votação, coloco o projeto. Peço do secretário que faça a chamada dos vereadores, porque o projeto é 2/3 nominal. Ao seu Antônio Mazieiro, sim. Douglas Pedroso. Sim. Edson Rinaldo Espírito. Sim. Fausto Henrique Mater. Sim. José Eduardo Trevisan. Sim. José Luiz Sangalete. Sim. Mara Silvia Valdo. Sim. Rogério Antônio Ferreira. Sim. Rogério Augusto Barbosa do Amaral. Sim. Projeto aprovado. Em segunda votação, o mesmo projeto. Peço do senhor segundo secretário a chamada dos vereadores. Ao seu Antônio Mazieiro, sim. Douglas Pedroso. Sim. Edson Rinaldo Espírito. Fausto Henrique Mater. José Eduardo Trevisan. José Luiz Sangalete. Sim. Mara Silvia Valdo. Sim. Rogério Antônio Ferreira. Sim. Rogério Augusto Barbosa do Amaral. Sim. O projeto está aprovado. Ofício número 69 de 2016-P. Dois Córregos, 4 de agosto de 2016. Senhora Presidente, com as homenagens devidas, estamos encaminhando para a apreciação dessa Igreja Casa o projeto de lei que autoriza a abertura de crédito adicional. Para a votação desse projeto, maioria absoluta simbólica. Em primeira discussão e votação, projeto. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovado. Em segunda votação, o mesmo projeto. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovado. Ofício número 070 de 2016. Senhora Presidente, anexo para apreciação dessa Igreja Casa, estamos enviando o projeto de lei que altera a redação do artigo 2º da Lei 4.231, de 18 de julho de 2016, que altera a redação do artigo 23 da Lei número 2.472, de 24 de agosto de 1999, revoga o artigo da Lei 1.145, de 9 de maio de 1980 e dá outras providências. Para a votação desse projeto, 2/3 nominal. Em primeira discussão e votação, o projeto. Peço do senhor segundo secretário a chamada dos vereadores. Ao seu Antônio Mazieiro, sim. Douglas Pedroso. Sim. Edson Rinaldo Espírito. Sim. Fausto Henrique Mater. Sim. José Eduardo Trevisan. Sim. José Luiz Sangalete. Sim. Mara Silvia Valdo. Sim. Rogério Antônio Ferreira. Sim. Rogério Augusto Barbosa do Amaral. Sim. Aprovado. Em segunda votação, o mesmo projeto. Peço do senhor segundo secretário a chamada dos vereadores. Ao seu Antônio Mazieiro, sim. Douglas Pedroso. Sim. Edson Rinaldo Espírito. Sim. Fausto Henrique Mater. Sim. José Eduardo Trevisan. Sim. José Luiz Sangalete. Sim. Mara Silvia Valdo. Sim. Rogério Antônio Ferreira. Sim. Rogério Augusto Barbosa do Amaral. Sim. O projeto está aprovado. Dois Córregos, 30 de junho de 2016. Ofício especial. Senhores vereadores e nobres pares, para apreciação encaminhar essa casa
o projeto de lei do Legislativo de número 5 de 2016, de minha autoria, que confere nova denominação de Praça Francisco Sant'Orsola à existente no residencial Campo Belo, conforme anexo. Sem mais, na oportunidade, reitero-lhe protestos de alta estima e distinta consideração. Mara Silvia Valdo. Para a votação desse projeto, 2/3 nominal. Em primeira discussão e votação, o projeto. Peço do senhor segundo secretário a chamada dos vereadores. Alceu Antônio Mazieiro, sim. Douglas Pedroso. Sim. Edson Rinaldo Espírito. Sim. Fausto Henrique Matter. Sim. José Eduardo Trevisan. Sim. José Luiz Sangalete. Sim. Mara Silvia Valdo. Sim. Rogério Antônio Ferreira. Sim. Rogério Augusto Barbosa do Amaral. Sim. O projeto está aprovado na primeira votação. Em segunda votação, o mesmo projeto. Peço do senhor segundo secretário a chamada dos vereadores. Alceu Antônio Mazieiro, sim. Douglas Pedroso. Sim. Edson Rinaldo Espírito. Sim. Fausto Henrique Matter. Sim. José Eduardo Trevisan. Sim. José Luiz Sangalete. Sim. Mara Silvia Valdo. Sim. Rogério Antônio Ferreira. Sim. Rogério Augusto Barbosa do Amaral. Sim. O projeto está aprovado. Ofício número 71 de 2016-P. 2 Córregos, 24 de agosto de 2016. Senhora Presidente, anexo para apreciação dessa Igreja-Casa, estamos enviando o projeto de lei que confere nova redação à Lei 2.333, de 29 de outubro de 1997, que dispõe sobre a criação de Conselho Municipal de Idoso e da outras providências. Para a votação do projeto, maioria simples simbólica. Em primeira discussão e votação, o projeto. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovado. Em segunda votação, o mesmo projeto. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovado. Ofício número 72 de 2016-P. 2 Córregos, 25 de agosto de 2016. Senhora Presidenta, com as homenagens devidas, estamos encaminhando para apreciação dessa Igreja-Casa o projeto de lei que autoriza a abertura de crédito adicional. Para a votação desse projeto, maioria absoluta simbólica. Em primeira discussão e votação, esse projeto. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovado. Em segunda votação, o mesmo projeto. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovado. Ofício número 73 de 2016. 2 Córregos, 25 de agosto de 2016. Com as homenagens devidas, estamos encaminhando para apreciação dessa Igreja-Casa o projeto de lei que autoriza a abertura de crédito adicional. Para a votação desse projeto, maioria absoluta simbólica. Em primeira discussão e votação, esse projeto. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovado. Em segunda votação, o mesmo projeto. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovado. Declaro encerrada a nossa ordem do dia e passamos à nossa explicação pessoal. Pelo que solicito do segundo secretário que faça a chamada dos vereadores inscritos para fazer o uso da palavra. José Luiz Sangalete. Excelentíssima senhora Presidente, excelentíssimos senhores vereadores, funcionários dessa casa, público que nos acompanham aqui presentes e também em seus lares, que, como eu sempre digo, nos fiscalizam. Só para deixar um pouquinho mais claro a questão daquele ofício que eu acabei de ler no início dessa sessão, que ficou assim meio nebuloso, parecendo que eu sou contra a transparência, que eu sou contra a transmissão das sessões de Câmara. Então, para que todos que estão aqui saibam que eu não sou contra, tanto isso é verdade, que se nós hoje temos a transmissão das sessões de Câmara via internet, graças a mim, porque quando eu era presidente, eu que comprei toda essa aparelhagem para que justamente a população pudesse acompanhar as sessões de suas casas. Então, se eu comprei, quando presidente, comprei, é evidente que eu não sou contra. Só no período eleitoral. Né? No período eleitoral. Por quê? Volto a repetir.
O entendimento é que deve haver isonomia, deve haver igualdade entre os candidatos a vereadores. Só isso. E o entendimento da doutrina e da jurisprudência nesses casos é que os vereadores que ocupam a cadeira no Legislativo Municipal, evidentemente, estariam, de uma certa forma, levando vantagem com relação aos demais candidatos que concorrem a uma cadeira na próxima legislatura, para a próxima legislatura. É evidente que, como se disse, todo mundo sabe aquilo que fala, o que deve falar, o que não deve falar, e responde por aquilo que fala. Isso é evidente. Isso é chover no molhado. Agora, o entendimento é que a gente, estando aqui, usando os microfones e a internet para chegar até os lares, nós estamos ganhando, de uma certa forma, em relação àqueles que não estão aqui e que estão concorrendo conosco a uma cadeira para a próxima legislatura. Então, a legislação eleitoral deve ser respeitada, é só isso que eu entendo e sugeri. Nós temos, eu vou citar como exemplo, quem é locutor de rádio ou quem é jornalista de jornais, revistas ou de televisão e que concorre a uma cadeira no Legislativo, quando do período eleitoral tem que se afastar. Não pode continuar trabalhando no seu programa. Por quê? Porque ele estaria deixando em desvantagem os seus colegas que com ele concorrem. Então, por analogia, o entendimento é esse, não é? Que nós estaríamos com um pouco de vantagem com relação aos demais candidatos. Então, em face desse entendimento de várias câmaras, eu consultei, eu procurei jurisprudência, eu procurei na imprensa várias câmaras da região, e eu citei, se a memória não me trai, de Botucatu, repito, que o presidente, de ofício, sem ninguém pedir, sem ninguém falar, ele, por cautela e por respeitar a legislação e o princípio da isonomia, ele resolveu por bem suspender. Então, eu não sou contra, deixar bem claro aqui a população, eu não sou contra a transparência, eu não sou contra que fiscalizem o legislativo de forma alguma, só no período eleitoral. Esse é meu entendimento, respeito o entendimento dos demais, não é? Colegas, mas o meu entendimento é esse. Então, repito, não sou contra, de forma alguma, a transparência do trabalho do legislativo, do trabalho do vereador, de forma alguma. A população tem que realmente ser informada, tem que saber o que se passa aqui. Por isso, repito, que eu, quando presidente dessa Câmara, instalei todo esse material aqui para que levasse a todos os 2 correguenses e, além fronteiras também, as sessões da Câmara. Só deixar bem claro isso. Eu não sou contra de forma alguma. De forma alguma. Repito e repito novamente. Só no período eleitoral, em face da legislação eleitoral e do princípio da isonomia. O que é isonomia? Igualdade. É um princípio também encartado na Constituição Federal, que todos são iguais. Só por isso é que eu fiz esse simples e singelo ofício sugerindo. Eu não achava, melhor dizendo, que fosse causar tanta polêmica. Tá? Respeito a opinião de todo mundo, mas para me resguardar, para resguardar essa casa e Vossa Excelência, é que eu fiz isso. Repito novamente, temendo que alguém pudesse tomar alguma medida ou até que o Ministério Público pudesse tomar. Só e tão só por isso. Mara Silvia Valdo. Dispenso. Rogério Antônio Ferreira. Com a palavra. Boa noite, senhora presidente, nobres pares, público presente, público nos assiste em casa. Bem, mais uma vez eu gostaria de salientar e deixar o parabéns novamente pela indicação da família Terciotti. A questão
da transmissão ao vivo, também respeito o nobre vereador e tenho também o meu pensamento a respeito disso e vou frisar novamente. Eu não me recordo da TV Câmara, que transmite ao vivo os trabalhos dos deputados, de ter parado em período eleitoral. Também, a gente vê a internet, um mecanismo livre, que pode ser levado ao trabalho. Acredito eu, no meu entendimento, que nós 9 vereadores continuamos ainda trabalhando para o nosso município, para o nosso povo. E dentro desses trabalhos, acredito eu ser de suma importância para a população fiscalizar o nosso trabalho. Com todo respeito, quando digo que fiz, acredito seja até uma certa contradição, porque quando o nobre vereador, com respeito, disse eu fiz, eu coloquei a internet ao vivo aqui, acredito eu que já seja uma maneira de sobressair aos demais candidatos. Me perdoe, nobre vereador, mas esse é o meu pensamento. E respeito a vossa opinião. Então, eu friso novamente, é lógico que a nobre vereadora, de forma imparcial, vai agir e vai colocar em votação. Acredito que todos os vereadores vão votar isso da maneira que entendem, e eu respeito, como sempre respeitei, a opinião dos nobres pares aqui nessa casa, mas essa é a minha opinião. E acredito que o trabalho do Legislativo deve dar sequência ainda para que a população conheça o trabalho dessa casa. E só para fechar esse trabalho aqui, ainda entendo que deve ser mantido a transmissão. Também gostaria de dizer que estive também essa semana com o deputado federal Lobo Neto, pessoa que a gente estima e conhece aqui na cidade, deixar meu agradecimento a ele, deixar meus parabéns ao Departamento de Trânsito, que algumas ruas foram feitas a pintura de solo, de chão, que realmente haviam e eram necessárias serem feitas. E a princípio era isso que eu gostaria de deixar minha opinião, emitir minha opinião a respeito do devido colocação que foi feita. E deixo aqui uma boa noite a todos. Rogério Augusto Barbosa do Amaral. Com a palavra. Boa noite, senhores vereadores, senhora presidenta, público presente. Hoje eu vou tentar ser o mais breve possível para tentar justificar alguma coisa que foi dito na última sessão. Na última sessão eu fui chamado pelo vereador Fauzi de covarde. E eu quero deixar bem claro, se tem uma coisa que meu pai e minha mãe me ensinou muito nessa vida, e eu aprendi, que é a não ser covarde.
Rogério Amaral jamais é covarde. O senhor Fauzi disse que eu havia votado contra uma SEI instalada nessa Câmara. Eu já quero só explicar que eu votei contrário à SEI. Não prorroguei ela, na verdade, para melhor explicar. Houve várias prorrogações. No meu entender, não cabia ficar prorrogando investigação. A investigação ela tem que ter um início, ela tem que ter um meio e ela tem que ter um fim. Ou investiga ou não investiga. Devido a esse motivo, eu entendi melhor deixar na mão do Ministério Público, porque o Ministério Público também já investiga. E se está na mão do Ministério Público, já está na mão de quem caberia estar. A parte política seria descabível, na minha opinião. Chamou também eu de preguiçoso, que eu votei contra a prorrogação porque era preguiçoso. Mas eu trago aqui, primeiro, o nome dos vereadores envolvidos na SEI. José Luiz Sangalete, Rogério Augusto Barbosa do Amaral, Mara Silva Valdo, Rogério Antônio Ferreira e José Eduardo Trevisan. Me desculpem, é um pouco tenso falar sobre esses assuntos, mas eu tenho que falar. Durante a investigação, eu me empenhei ao máximo, analisei do volume 1 ao volume 46, e esse documento é um livro que registra a retirada dos documentos. No entanto, os únicos vereadores que retiraram para análise nessa Câmara chama-se Rogério Amaral, Mara Valdo e Rogério Antônio Ferreira. 3 vezes o Rogério Antônio Ferreira analisou a documentação. E aqui consta do volume 11, do volume 1 ao volume 17. Então, se teve vagabundo nessa comissão, o senhor deve se dirigir aos membros dos seus partidos, do seu grupo político, porque do nosso não teve. Então, o senhor se referiu à pessoa errada. Investigando a SEI, um e-mail que eu encontrei, que dá a suspeita de fraude, sim, mas como está nas mãos do Ministério Público, cabe ao Ministério Público analisar. Aqui eu tenho um e-mail trocado assim. Oi, Thaís, tudo bem? Tudo bem, sim. Viu? Mexi no fechamento na escola EE José Alves Mira, no desjejum do primeiro período. E no Valdomiro Casagrande, no desjejum também. Pelo que vi, dava para aumentar um pouco. E na Francisco Simões, um pouco na refeição do segundo período. Acho que não dá para mexer mais. Mais que isso, aliás. Senão fica muito na cara. Mas deu para aumentar para R$ 83.914,96. Pois, uma mensagem logo abaixo. Oi, amiga, tudo bem? Kelly, me desculpe, mas tive a liberdade de enviar para você dar uma olhada, pois mesmo seguindo suas orientações, não consegui aumentar o faturamento. Desconsiderei a festa junina, como conversamos, pois não tinha me atentado a isso. Aumentei o Mira, que é o José Alves Mira, no dia do jogo. Enfim, o que você falou? Dá um ok, por favor, hoje, que assim, amanhã encaminho
finalizando Paraju. Lembrando que o que enviei para Ju ficou em R$ 81.067,89. A meta de junho é de R$ 150.996. Desculpe. Obrigado. No mínimo, isso é suspeito. É suspeito, está no Ministério Público. Politicamente, eu não tenho nenhum interesse de denigrir a imagem de Vossa Excelência e da administração, da fraudulenta administração do ex-prefeito Buchinha. O senhor Fauzi disse também, quando eu disse que o prefeito Buchinha, na época, havia contratado gestor incompetente, vagabundo e ladrão. Primeiro, senhor Fauzi, o senhor vestiu a carapuça, não sei porquê, porque em momento algum citei seu nome. E hoje eu trago aqui, até mesmo porque o senhor Fauzi disse assim, porque o senhor está há 8 anos como vereador nesta casa, e só agora o senhor vem falar em documentos? Por que o senhor não viu isso antes? O senhor tinha todo o tempo do mundo para ver isso antes. Vereador Fauzi, o senhor na época era chefe de gabinete do prefeito Buchinha. E eu disse que o senhor era farinha do mesmo saco, hoje eu tenho a oportunidade de dizer novamente. A Câmara Municipal, em 2010, ou sendo melhor, em 2011, eu apresentei uma denúncia nessa casa, denunciando a participação das empresas Uberpan Engenharia e Construtora LTDA, Rony Engenharia Projetos, Construções Limitada, Construções e Comércio Limitada, e a F. de Souza Construtora LTDA. Todos esses documentos que os senhores públicos que aqui se encontram presentes, que está em cima da minha mesa, são documentos referentes a uma investigação, a um trabalho que eu sempre fiz muito bem, investigar o dinheiro público, para que ele não seja enfiado no bolso de corruptos. E eu odeio corrupto, tenho nojo de corrupto. Então, naquela oportunidade, o requerimento 062 de 2011 foi rejeitado por 6 votos contra 2. Um absurdo. A Câmara Municipal ela era utilizada para formar uma espécie de blindagem ao prefeito Buchinha, em troca de favores políticos. Na época, o presidente da Câmara chamava-se Francisco Augusto Prado Telle Júnior. Coincidentemente, tornou-se prefeito da cidade Francisco Augusto Prado Telle Júnior. E está aqui, não estou dizendo que eu não sei, 6 votos contra 2. Depois eu quero que o Juninho, com a permissão de Vossa Excelência, senhora Presidente, entregue esses documentos à mão do senhor Fauzi, porque também ele me deu a palavra, via internet, que se eu tivesse documentos, ele me ajudaria a investigar. Então eu peço a gentileza que o senhor me ajude a investigar. Se for o caso, nós temos o departamento jurídico, advogado, para ver se cabe ainda uma SEI para investigar melhor. Uma dessas empresas que eu citei, senhor Fauzi, vereador Fauzi, eu provo aqui para o senhor o vínculo que o funcionário que a sua administração corrupta contratou para trabalhar como gestor das obras, e principalmente das obras da F. de Souza. Mais 1 minuto. Então eu trago aqui um relatório que revela que a empresa era de propriedade do gestor que emitia laudos aprovando a obra que ela estava devidamente correta, de acordo com o memorial descritivo da obra, de acordo com o projeto. Mas, infelizmente, no Brasil, bandido, corrupto, é favorecido pela lei, porque ele sabe minuciosamente as brechas que a lei deixa. Ganha no tempo, é condenado,
depois a condenação se torna extinta, simplesmente porque a justiça é lenta. Isso eu vejo como uma covardia com o povo. A justiça tinha que ser mais rápida, as câmaras menos omissa, porque houve aqui uma omissão em 2011. Na minha opinião, quem é omisso é pior do que corrupto. Juninho, por favor, eu gostaria que o senhor entregasse esses documentos. E o senhor fica à vontade, pode retirar através de requerimentos toda a documentação. E convido o senhor para que o senhor cumpra e prove que o senhor é honesto. Ajuda eu denunciar aquele porcaria do Buchinha. Deu tempo. Ao seu Antônio Mazieiro. Com a palavra, senhora presidente. Com a palavra. Senhora presidente, senhores vereadores, público presente. Eu fui procurado por pais de alunos que estudam em Tatuí, na escola de música. A prefeitura faz um trabalho de reembolso das despesas de viagem. E no caso desses alunos de Tatuí, o período de estudo deles vai até no final de dezembro. E a lei permite que seja reembolsada só o mês de novembro, que é o normal em todas as escolas. E eu procurei a administração através do setor jurídico, e a explicação que me foi dada, que não pode esse ano alterar essa lei, por ser ano de eleição, e o ano passado não foi alterado também. Então, poderia cair na malha do Tribunal de Contas. Talvez o prefeito nem tenha chegado ao conhecimento do prefeito esse assunto. Como hoje a gente aprovou o crédito adicional 69, que autoriza diversas despesas no setor de ensino, me ocorreu lembrar esse assunto, que talvez através da sessão chegue até o conhecimento do senhor prefeito, e fica aqui o pedido que, se for possível, que seja mandado um projeto de lei aqui para casa e alterado essa lei, prorrogada mais um mês, para que esses alunos que frequentam a escola de música em Tatuí possam receber o reembolso nesse período do mês de dezembro. Eu queria aproveitar aqui também para agradecer os nobres colegas vereadores pela votação no projeto de lei na homenagem feita a Otávio Terciotti, meu avô. Muito obrigado a todos vocês por esse voto, pelo apoio nesse projeto de lei. E, falando ainda da sessão passada, só a título de esclarecimento, porque meu nome foi citado naquela sessão pelo vereador Fauzi também, eu até entendo, porque no momento que foi citado também, ao fazer a sua defesa, possa ter se excedido. E naquele momento, só para esclarecer, foi citado como preguiçoso os 5 vereadores e foi citado o meu nome também. E a título de esclarecimento, eu vou dizer como aconteceu a votação dessa SEI. Houve uma denúncia e foi para votação nessa casa. A SEI foi aprovada por 5 votos contra 4, com os votos favoráveis. Alceu Antônio Mazieiro, Mara Silvia Valdo, Rogério Augusto Barbosa do Amaral, Douglas Pedroso, José Luiz Sangalete. Muito bem. Após a aprovação da SEI, houve uma criação de uma comissão para investigação. A comissão foi formada pelos vereadores José Luiz Sangalete, Rogério Augusto Barbosa do Amaral, Mara Silvia Valdo,
vereador Trevisan e vereador Ferreira. Pois bem, só poderia ter acesso à documentação da SEI quem fazia parte da comissão, ou seja, esses 5 vereadores. Então, não quero chamar ninguém de preguiçoso, não, porque eu acho que cada um fez o seu trabalho no devido tempo. Cada um trabalhou, a SEI terminou de uma maneira que não deveria ter terminado, mas infelizmente venceu o prazo não foi prorrogado, passou pelo plenário, perdeu em votação. Mas, de maneira alguma, quem votou a favor da criação da SEI poderia ser citado como preguiçoso. Assim como acho que quem fazia parte da comissão também não deve ser citado como preguiçoso. Mas só a título de esclarecimento, eu não poderia deixar de falar isso, porque o meu nome foi citado naquela sessão e eu acredito que de maneira injusta. Então, queria muito esclarecer isso às pessoas que ouviram naquele dia. É difícil, porque a palavra, depois de lançada, não se corrige mais, principalmente depois de 20 dias. A notícia correu na internet, passou, muita gente ouviu, mas, infelizmente, é o que dá para fazer no momento e corrigir, e que a notícia chegue ao ouvido de todo mundo, como chegou da primeira vez. Eu só queria deixar isso bem claro, e para que seja corrigido o que foi falado naquele dia. E é isso que eu tinha para dizer. Quero agradecer a presença de todos, uma boa noite e muito obrigado. Douglas Pedroso. Com a palavra. Leva lá para ele. Leva isso aqui para ele. Senhora presidente, nobres pares, colegas vereadores, funcionários aqui desta casa, hoje temos um público maciço presente aqui, sejam todos bem-vindos, é muito bom ver vocês aqui acompanhando de perto os nossos trabalhos nessa Casa de Leis. Ao público internauta, também deixo meus cumprimentos. Bom, mediante, para continuar o que foi falado, eu quero deixar bem claro aqui para o público aqui presente, para o público internauta, aos pares, funcionários, eu trabalho. Eu faço aquilo o que o vereador tem que fazer. Ouço bem o povo, tenho ouvido o povo e tenho feito as minhas proposituras e as minhas ações aqui na Câmara Municipal referente àquilo que eu ouço no povo. E, novamente, repito, eu trabalho. E trabalho muito. Agora eu tenho que dizer, trabalho com gosto, trabalho gostando, amo isso que eu faço. Bom, vim aqui a essa Câmara, essa tribuna, hoje, para deixar aqui os meus parabéns à Juliana Cicotosti, que ela fez um desfile, como há muito tempo não se via em Dois Córregos, né, a irmã do Rodolfo, com suas bailarinas, com todo aquele pessoal envolvido, foi lá no Santilauge, foi muito bonito. Então eu queria deixar aqui os meus parabéns à Juliana, que encabeçou esse desfile que teve lá no Santilauge. E no Santilauge também teve a Feijo Samba, o Grupo Sinhal, os meninos aqui de Dois Córregos tocando muito bem, gostei de ver, dava gosto de ver os meninos tocando. Então, quero deixar aqui os meus parabéns ao Feijo Samba que teve também aqui em Dois Córregos. Eu fiz aqui 3 proposituras que remetem ao bairro Jardim Bela Vista 2. O bairro Bela Vista, antigamente, a parte daquela baixada para cá, era chamado de Vila Seca. Não tinha muitos da infraestrutura que tem hoje. E quando passou a ter aquelas infraestruturas, algumas coisas às vezes precisam de reparos muito mais sistemáticos, com
com um prazo de tempo um pouquinho mais curtos do que em outros locais da cidade. Falo isso porque eu fiz uma indicação logo no começo da minha legislatura, no meu começo do meu mandato como vereador, falando a respeito de buracos na Avenida Itu. Pois bem, foram tapados os buracos e depois eu fiz um pedido para que se passasse uma faixa de pedestre naquela mesma localidade que tem a Igreja do Castelinho, e meu pedido foi atendido também. Só que não deu nem 4 anos, o asfalto, aquele recap que foi feito no Jardim Bela Vista 2, ele já apresenta sinais de desgaste, para minha surpresa, dentro de 4 anos. Os buracos já tiveram que ter sido refeitos, os tapas-buracos no Jardim Bela Vista 2. E a faixa de pedestre também precisou ser refeita. Esse tipo de ação era alguma coisa que não deveria ser falada pelo vereador, e sim por algum fiscal. Mas, no entanto, já que as pessoas reclamam, a minha função enquanto vereador é fazer essa reclamação através de propositura para que seja oficial. Então, está feito aqui os meus esclarecimentos do porquê das proposituras, e ao mesmo tempo quero dar os parabéns à família Terciotti, que está aqui presente. Né? É muito bom ver pessoas de bem continuando fazendo bem, e quando o município todo reconhece. São tantos por aí, e todos eles sempre emanam uma mensagem de gente trabalhadeira, gente de bem, gente que é família e que faz o bem à população. Então, isso é um reconhecimento, e que seja esse um exemplo pensado de tantas famílias aqui de Dois Córregos que também emanam o bem por aí em tantos lugares do mundo. Bom, era isso que eu tinha para falar. E, não, tem mais uma coisa. O seu Zé Luiz, ele realmente, quando ele foi instalar esses equipamentos que hoje nós temos, a internet, câmeras, eu quero deixar registrado que ele sempre, na sua experiência, na sua sabedoria, ele sempre deixava-nos, todos os vereadores, a par de qual que era a intenção dele. Ele sempre nos consultava. Foi ele, enquanto presidente da Câmara, até então, que ele tinha a responsabilidade de, vamos dizer assim, assinar o cheque para que o trabalho fosse implantado aqui na Câmara Municipal. Mas ele sempre nos consultava, e ele sempre, com muita sabedoria, sabia manter um certo equilíbrio aqui na Câmara Municipal. E lembrando que nós temos aqui vereadores, né, vereadores que são muito bem falados na mídia de Dois Córregos, e vereadores que são massacrados na mídia de Dois Córregos. E, no entanto, nós estamos aqui, todos juntos, representando a voz do povo. E os acessos da internet, segundo informações que eu tenho extraoficialmente, não são tantos assim. Então, eu gostaria de deixar esse detalhe também para quem for analisar, que os acessos não são tantos assim, e então não sejam cruéis com esse princípio de publicidade que nós estamos exercendo aqui nessa Câmara Municipal. Agora sim, agradeço ao público presente, a todos aqui que vieram aqui nos prestigiar, ver nossos trabalhos, aos funcionários dessa casa, nobres pares, senhora presidente, boa noite a todos. Edson Rinaldo Espírito. Com a palavra. Só para constar em ata que foi dado início aos trabalhos referente à emenda do deputado federal Arnaldo Jardim, hoje secretário da Agricultura. Foi R$ 987.600.
essa emenda é para recap no Vila Santa Terezinha, no Vila Rica 2 e parte do centro. Vai abranger quase 400 metros de pavimentação e é parte do anel viário, trecho urbano. São 700 metros lineares de guias e sarjetas. 1.700 metros de calçada e 20 mil metros de recap. Então, eu queria agradecer ao secretário, hoje secretário Arnaldo Jardim, por essa verba que eu acho que vai ajudar muita gente aí, as ruas que estavam precisando de recap e os altos do Jardim Arco-Íris com anel viário, a parte urbana. Para quem duvidou dessa verba, ela está aí e está acontecendo. Muito obrigado. Fausto Henrique Mater. Boa noite a todos. Eu tinha elencado aqui 9 coisas positivas para falar, mas devido ao posicionamento do Amaral, vou ter que refazer o meu discurso devido ao tempo. Só quero deixar registrado os parabéns à família Terciotti, pelo homenageado Otávio Terciotti, ao senhor Darcy e Iraci. Eu acho que quando uma casa de leis aprova de forma unânime essa nomenclatura que foi aprovada hoje, demonstra o respeito e demonstra tudo o que vocês representam para a nossa sociedade. Parabéns a vocês. Vou tentar encurtar. O vereador Amaral falou que eu chamei ele de covarde e vou repetir mais uma vez. Uma pessoa que usa o termo que a administração passada foi fraudulenta, uma pessoa que usa o termo que o ex-prefeito foi desonesto e não prova nada, para mim é um covarde. Se o senhor provar, eu vou mudar o conceito com relação ao senhor. Quando um homem de leis acusa uma pessoa e não prova nada há anos, para mim ele é covarde. O senhor chegou a citar um e-mail que chega a ser patético, ridículo. Oi, Ju, aqui é a Thaís, eu mandei para a Kelly. Ô, meu amigo, o senhor é um representante do povo. Quem é Ju, quem é Kelly, quem é Thaís? Tem que ter prova para falar. Eu pego um e-mail de qualquer criança, de qualquer mirim e falo e vou acusar uma pessoa e que eu quero que eu fale o quê? Eu tenho respeito pelo senhor, você é covarde ler um e-mail desse sem fundamento. Outra coisa, quando vocês aprovaram a ceia aqui na noite, que acabou 9h30, 10 horas da noite, ao meio-dia a TVT estava passando uma imagem de vocês 5. O Amaral, o Zé Luiz Angalete, o Douglas, a Mara e o Tião. Uma imagem de vocês com todos os papéis. O Trevisan e o Ferreira não estavam. O Trevisan e o Ferreira não votaram a favor. Vocês 5 que votaram a favor têm que ter sangue nos olhos. Tá? O dito popular. Tem que ter ação, cobrar do presidente e não ficar um ano sem fazer nada, sem ter uma linha e a ceia acabou. No outro dia a TVT estava aí. O Jornal de Bauru divulgou que os 5 vereadores saíram na fotografia, um monte de caixa. E daí um ano vocês não fizeram nada. Eu usei a palavra preguiçoso, me desculpa, Tião. Se a palavra preguiçoso não é adequada, vocês me ajudam a achar um adjetivo. Para quem aprova 10 horas da noite uma ceia, para quem a meio-dia sai na TVT, e um ano não faz nada. Não fizeram nada, não tem uma linha dessa ceia. Eu usei o termo preguiçoso e me desculpa se eu ofendi vocês. Eu não achei um adjetivo melhor que esse. Se vocês acharem um outro adjetivo, para quem fica um ano e não faz nada para ceia, eu peço desculpa. Outra coisa, o senhor falou assim, eu vou deixar para o Ministério Público. Vocês já tinham mandado isso para o Ministério Público há anos anteriores a isso. O senhor falou de um requerimento que não foi aprovado, fez uma celeuma aí, manda para o Ministério Público, não precisava aprovar o requerimento, usou o nome do prefeito Francisco Teles. Se não aprovou o requerimento, manda para o Ministério Público, como vocês fazem, é um direito que vocês têm de mandar. Ninguém tira o direito de vocês. Vocês têm que se rotulam como os fiscalizadores da lei, manda para o Ministério Público, mas não acusa sem prova, não usa os nomes que vocês usam. O senhor falou assim, o senhor vestiu a carapuça. Eu não vesti a carapuça, não. Eu me posicionei. Eu fui chefe de gabinetes 8 anos de uma administração. E quando o senhor citar e eu entender que eu devo me posicionar, eu vou me posicionar. Isso não é vestir a carapuça. O senhor falou para mim, eu tenho que provar que eu sou honesto. Como é que eu vou provar para o senhor que eu sou honesto? O senhor que tem que provar para as pessoas que eu sou desonesto. Ou senão o senhor está sendo covarde. Covarde se o senhor não provar. O senhor fala as coisas do buchinha, não prova nada, e o senhor quer que eu fale o quê? Que o senhor é o bambambam? O senhor não é, não, o senhor é covarde. Porque se eu acusar o senhor de uma coisa errada e feia, eu vou procurar provar. Ou eu não vou acusar sem ter a prova. Porque é muito cômodo, é muito fácil usar as palavras que o senhor usa. A prova está aí, vereador.
Tá uma vergonha na cara e Por aí favor, analisa. Amaral. Se a prova está aí, o senhor teve 8 anos para levar nos órgãos competentes e provar. Está aí, o senhor não vai fazer nada com a prova? Vai guardar a prova? Você não vale nada, rapaz. Você não vale nada. Eu gostaria que a senhora fizesse igual a senhora fez com o vereador Dinho. Por que a favor, senhora agisse da Rogério mesma forma. Amaral. Quem tem que fazer aqui, quem tem que falar o que tem que fazer aqui sou eu. A senhora, a senhora preside para todos. Se a senhora chamou Por a polícia favor, pro Dinho, continua. a senhora deve ter a mesma coisa. Ele me interrompeu 2 vezes na sessão anterior também. Eu já pedi, por Se favor. a senhora fazer os 2 pesos iguais, eu não vou falar o que a senhora Continua tem que com a fazer. sua palavra, senão eu vou suspender a sessão. A senhora fica à vontade, a senhora está sendo imparcial. Quando o vereador Continua Dinho com a sua acusou a palavra. senhora ou debateu com a senhora chamou a polícia. Continua com a sua palavra. Eu gostaria de... Por favor, Rogério, interromper, peço por favor, não interrompa mais. Eu peço desculpa a todos que estão aí, eu fico desconfortável, mas infelizmente a gente tem que se posicionar, né? Outra coisa, o senhor fala da administração passada, a administração passada teve 8 anos de conta aprovado, inclusive por nós aqui nessa casa. Se é tudo isso que o senhor fala, o Ministério Público, o Tribunal de Contas e a nossa casa também, então não está certo, porque nós aprovamos os 8 anos das contas do Buchinha. As 8 contas dele estão aprovadas, com o aval do Tribunal de Contas. Será que é só o senhor que vê tudo isso e não prova nada? Porque o senhor cai no ridículo, fica feio. O senhor fica usando uma palavra e não combate ela, no meu conceito fica desconfortável para o senhor. O senhor acusa, não prova nada, bate na mesma na tecla, traz e-mails aí que eu não vejo fundamento, mas eu não sou juiz e não sou promotor, mas eu acho que o senhor deve procurar o caminho de quem é, para, obviamente, procurar provar o que o senhor fala. Eu lamento de a gente abaixar o nível mais uma vez desse jeito. Eu te juro que eu tinha elencado algumas coisas benéficas para falar, a gente até se exalta na hora de falar, mas eu tenho que me posicionar. Quantas vezes o senhor citar alguma coisa que eu entendo que eu tiver para o meio, eu vou me posicionar. Eu gostaria que o senhor tivesse a humildade de refletir o que o senhor faz. Eu gostaria que o senhor tivesse a capacidade de usar suas palavras de forma corretas, e quando o senhor agredir alguma pessoa, prove, senão fica feio para o senhor. Senão, o senhor está sendo covarde. Quando o senhor fala alguma coisa e não prova, no meu entender, é um ato de covardia. Eu acho que o senhor deveria ter a sensatez de, quando acusar alguém, seja quem for, e já falei para o senhor, vou falar novamente, se o senhor provar que o prefeito que eu trabalhei 8 anos é ladrão, como o senhor usou o termo, é corrupto, eu vou estar do lado do senhor. Mas me prove, senão o senhor cai no discreto e fica até uma coisa patética. E não venha com um e-mail ridículo da Ju, da Thaís, da Kelly, que isso, ao meu ver, é uma coisa até infantil, um vereador com 8 anos ler um negócio desse, querendo justificar alguma coisa, não sei para quem. Com relação ao ofício do nobre José Luiz Zangaletti, que a senhora falou que vai pôr a votação, eu já vou deixar bem claro para a senhora que eu acho que algumas decisões é a presidente que tem que tomar. Como implantou, foi um ato do presidente e ele sabe se vai tirar ou não. Eu acho que não tem que botar para casa para votar. Cada um tem que assumir seus compromissos no ato, na posição que representa e, obviamente, falar e ter o ato da conclusão com relação ao assunto. Vou tentar mudar um pouco o assunto, peço desculpa mais uma vez, fico desconfortável em falar coisa pesada, não é isso que a população quer ouvir, eu vou tentar lembrar de algumas coisas que eu falei benéficas. Uma delas foi a cidade de Dois Córregos receber o deputado federal Arnaldo Jardim, que hoje é secretário de Estado do governador Alckmin, e que proporcionou muitas obras na cidade. De 2005 para cá, Dois Córregos vem sofrendo uma transformação muito benéfica. Os bairros da cidade, que era totalmente terra, hoje estão asfalto, devido a algumas pessoas, alguns deputados que são essenciais nesse trabalho. E agora, fechando com chave de ouro, o vereador Dinho, com o seu trabalho com o Arnaldo Jardim, vai provocar, vai trazer o benefício do anel viário para aquela população tão sofrida do alto do Jardim Arco-Íris 2. É um trecho de 700 metros do perímetro urbano que vai ganhar o asfalto graças a um deputado que é amigo de Dois Córregos, que recebeu o voto, que atendeu um pedido do vereador, que colocou uma emenda parlamentar de quase R$1 milhão e que vai trazer benefício para a cidade de Dois Córregos. Se não fosse pessoas como o Arnaldo Jardim, Dois Córregos não teria avançado. Hoje nós estamos praticamente com todos os bairros da cidade com infraestrutura, hoje nós temos esgoto tratado, hoje a nossa rede escolar tem espaço físico para quase todas as crianças estarem dentro das escolas, coisas que no passado havia até ação judicial que a mãe queria trabalhar e não tinha nem o espaço físico da creche para deixar seus filhos daquela mãe que era trabalhadora. E graças a muitas pessoas, citei o deputado
Arnaldo Jardim, vou citar também o deputado Ricardo Izar, que vem ajudando de uns anos para cá de uma forma muito intensa a cidade de Dois Córregos a ganhar benfeitorias. Vou citar também Guilherme Campos, que atualmente não é deputado, mas quando era presidente do PSD, junto ao ministro Kassab, através do Ministério das Cidades, arrumou muito recurso para a cidade de Dois Córregos. E se não fosse essas pessoas mandar emenda parlamentar para Dois Córregos, talvez hoje os bairros que são pavimentados seriam tudo terra. Porque num passado muito recente, o Portal era terra, o Alto do Jardim Paulista era terra, o Jardim Arco-Íris 2, os altos eram terra, o Jardim Alvorada era terra, entre tantos bairros que eu posso aqui citar. E graças a pessoas que têm compromisso com a cidade, deputados que vêm aqui pedir o voto e respeitam os seus parceiros atendendo os seus pedidos, tudo isso foi possível de melhoria nos últimos anos. Para finalizar, tenho mais 20 segundos, só queria dizer que eu estou muito feliz, mas depois eu vou voltar no assunto, que as casas do empreendimento Coimbra foram entregues. A gente lamenta o atraso, mas fica feliz com a entrega e deixo aqui minha gratidão ao menino chamado Matheus, que é o gerente da Caixa Econômica Federal, que contribuiu muito para que, infelizmente, o que estava difícil... Mais um minuto. Ele deu o seu empenho muito grande e conseguiu fazer com que essas 100 casas fossem entregues. E semana passada a gente teve com um empresário de Bauru, vai fazer mais 200 casas para do Minha Casa Minha Vida, agora num formato diferente. Primeiro a casa vai estar pronta e depois vai entregar a chave para as pessoas. E isso significa que nós estamos trabalhando. Independente do que aconteça no futuro, eu estou deixando a minha parcela de contribuição para tentar proporcionar para as pessoas de Dois Córregos uma vida melhor, ter mais orgulho da sua cidade e ter mais satisfação em morar numa cidade. Obrigado e boa noite a todos. José Eduardo Trevisan. Com a palavra. Boa noite, nobres pares, público presente. Eu queria, primeiramente, parabenizar os familiares do senhor Otávio Terciotti, e em especial o senhor Darcy Terciotti aqui, a Iraci, que é uma pessoa merecedora de tal benefício. Essa rua vai levar o nome do senhor Otávio. Então eu queria parabenizar vocês. Bom, vamos lá. Primeiramente, o nobre colega Amaral citou o meu nome, dizendo que eu fazia parte dessa SEI. Realmente, eu fiz parte dessa SEI. Só que eu votei contrário. Eu e o nobre colega Ferreira, nós votamos contra. Quem criou a SEI foi vocês 5. Você, Amaro, o Tião, o Douglas, Amara, o Zé Luiz Angalete. Eu, Amaral, a gente fazia parte. Como você falou de vagabundo, eu acho que vagabundo é outra pessoa. Eu não sou. Porque ficou um ano essa SEI aí e não foi tomada nenhuma providência. Então essa comissão não devia nem ter começado. Porque eu votei contra, por quê? Isso aí já estava no Ministério Público. Se já estava lá, não precisava. Aí ficou um ano aqui, foi feito tudo esse estardalhaço aí e não fizeram nada. Então, se tiver alguém que é vagabundo, eu não sou. Só queria falar isso. Bom, vamos falar o que interessa. Quanto à transmissão ao vivo aqui, eu sou contra de parar a transmissão ao vivo. A população, ela tem que saber, ela tem que ser informada de tudo que ocorre aqui dentro. Principalmente das conquistas que nós, vereadores, conseguimos junto com os nossos deputados. Então a população tem de saber quem são os vereadores e quem são os deputados que ajudam Dois Córregos. Então ela tem que saber. Tal verbo é do vereador Trevisan, é do Ricardo Izar, tal verbo é do Dinho, do Arnaldo Jardim, tal verbo é do vereador Fausto, do Guilherme Campos, tal verbo é do Rogério Ferreira, do Massafera. Aí a população tem de saber, sim, quem é que traz a verba, quem é que está ajudando Dois Córregos. Então isso aí tem que ser informado, a população tem que saber. Então não tem que tirar. Já que o nobre presidente, o nobre colega Zé Luiz, ele implantou esse sistema, então eu tenho que continuar. A não ser que o Ministério Público fala, não pode durante a eleição. Mas o povo tem que saber quem é que traz a verba, quem conseguiu a verba, para poder a população saber amanhã quem são os deputados e vereadores que estão ajudando Dois Córregos. E falando em verba, a última sessão eu não pude comparecer por motivos de doença, familiares. Eu queria avisar o pessoal que tem muita gente perguntando a respeito dos recap das verbas que está sendo feito
lá no Germano Zangaleta, que começou e parou. Começou porque tinha de começar antes do dia 15 do mês passado, para poder acabar agora esse ano. E está acabando. Lá no Germano Zangaleta, é verba do Ricardo Izar, do Guilherme Campos, vai asfaltar, recapear o bairro inteiro. No bairro Jardim das Acácias, Jardim Amica, é verba do Ricardo Izar, verba que o Trevisão conseguiu, vai recapear o bairro inteiro. Então o pessoal pode ficar tranquilo. Tem parte no Vila Rica. Então eu queria falar o seguinte, então a gente está trabalhando, a população tem que saber quem está trabalhando e quem está ajudando. Cada um trabalha do seu jeito, cada vereador tem o seu sistema de trabalhar. Mas a população tem que saber o recurso, quem conseguiu, o deputado que é parceiro e está ajudando o 2 Córregos. Então a população tem que estar bem ciente disso. Existem vários deputados que vêm aqui, levam os votos embora e nada trazem para a cidade. Ao contrário desse deputado que eu citei. E se tivermos algum, que desculpe. Mas eu falo assim, os vereadores têm que citar. Esses deputados são companheiros. João Caramês é um deputado que agora voltou, que trouxe muito para 2 Córregos. É parceiro, é amigo de 2 Córregos. Então, infelizmente, a gente quer trazer coisas boas. O que aconteceu aqui, eu sou contra isso. Aqui a população tem que saber das coisas boas, a coisa que está sendo feita para a cidade. Infelizmente, um fala, o outro tem que responder e fica nisso aí. Eu não concordo com isso aí. Eu acho que a população tem que estar ciente do que está acontecendo. Eu acho que o principal é isso. Então a SEI foi criada com o meu voto contrário, que eu não queria a formação nessa SEI, porque já estava sendo apurado. Então, realmente, não foi feito nada. É culpa minha? Não é. Quem criou a SEI? Fui eu? Então eu queria desejar para vocês uma boa noite e é isso, uma boa noite para todos vocês. Muito obrigado. Eu só gostaria de esclarecer que, na verdade, a SEI foi criada por nós mesmos, mas os senhores faziam parte da comissão. Vocês dois tinham obrigação de investigar e de ler também o que estava escrito lá. Vocês também tinham que ter feito isso, porque nós fiscalizamos, nós descobrimos algo, né? Infelizmente, a SEI parou. Mas você pode ter certeza que nós vamos correr atrás disso. E o que nós tivemos de prova aqui, que é isso que você trouxe esses documentos, nós também vamos dar um jeito de enviar para o Ministério Público. Nós também vamos tomar nossas providências. E é lamentável uma situação dessa senhor candidato a vice-prefeito, entrar num embate desse. Eu imagino o senhor, se tiver lá um dia lá no poder, o que o senhor vai fazer? Eu acho ridículo uma situação dessa, entrar num embate e falar o que o senhor falou. Então, tenho certeza... O senhor não vai passar por isso, que o povo vai mostrar nas urnas quem que vai chegar lá. Antes de finalizar, só queria parabenizar o Júnior, que hoje é presidente do Asilo Tito Paiva. Parabéns pelo projeto que você fez dos idosos. Eu acredito muito na sua capacidade, muito na sua honestidade. Eu espero que você faça parte desse conselho e que leve isso para frente. Mais uma vez quero agradecer a família Terciotti e parabenizar. Parabéns, Tião, por ter feito esse projeto de lei, dando nome mais que merecido, e mais uma vez também a Neuza, por ter me procurado e levar essa moção ao Jesus, que é um médico excelente que temos aqui no posto. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a nossa sessão ordinária. Uma boa noite a todos, obrigado pela presença de vocês, aos internatos e aos funcionários dessa casa. Pessoal, lembre-se bem, o pior cego é aquele que não quer enxergar.